com Arnold Schwarzenegger e Cães de Explosão. Mnemônicos para gramática 4. O que você quer, o Sr. Quaid? Douglas Quaid. O mesmo que você, lembrar. Total, lembre-se. Tristar Pictures, lembre-se de nossa explodindo Doug alemão, masculino. No último capítulo, anexado imagens mnemônicas para substantivos, a fim de transformar um conceito gramatical de gênero em uma vívida obnoxiously abstrato, história memorável. Nós atribuímos um verbo vívida para cada ideia abstrato queima, feminino, explodindo, masculino, e no processo criado um divertimento, ferramenta poderosa para a memorização. Agora estamos lidando com novos conceitos detestáveis, abstrato. Nós conversamos sobre como memorizar os padrões básicos de seu idioma-alvo, essas 65 formas verbais francês, por exemplo, mas como você pode manter o controle de quais palavras usar quais padrões. Eles podem ser imprevisíveis, afinal de contas. Há nem sempre uma maneira simples de saber se uma palavra vai seguir um padrão. Ensinar barra ensinou barra tinha ensinou, ou outro, chegar barra atingido barra tinha atingido. Suponha que você poderia criar imagens mnemônicas que significavam este verbo segue o mesmo padrão. Ensinar barra ensinou barra tinha ensinado, ou este adjetivo russo segue o mesmo padrão como esse outro russo adjetivo. Você pode anexar essas imagens para cada nova palavra, ou seja, travado, pensamento, e comprei, que segue um padrão de idade, ou seja, o ensino barra padrão havia ensinado, e fazer a sua vida muito mais fácil. Infelizmente, nossos velhos imagens mnemônicas não vai funcionar aqui. Eles trabalharam muito bem com nomes, explodindo cães e quebrando cavalos para fazer memoráveis histórias, mas essas mesmas imagens quebraram baixo se você tentar usá-los com os verbos e adjetivos. Como você anexar explodindo a um verbo como cat barra travado barra tinha apanhado? Ou quebrando a altura? Quebra de altura não é uma vívida história memorável, que é uma maré poema com wings. Você pode até funcionar em problemas com substantivos. Substantivos alemães têm 3 gêneros possíveis e 10 possíveis formas plurais. Se você já está usando 3 imagens mnemônicas para sexo, como você pode adicionar mais 10 mnemônicos para essas formas plurais? Nosso cão explodindo podres não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ele já está explodindo, não podemos esperar que ele nadar ou cantar ao mesmo tempo. Se você quiser usar mnemônicos para ajudar você a aprender a gramática, você vai precisar de uma maneira de anexar múltiplas imagens mnemônicas para single palavras, e você precisa de imagens que podem trabalhar com os verbos e adjetivos. Pessoa, ação, objeto. As imagens mnemônicos é a memória dos campeões. Nossa solução vem do campo maluco de memorização competitivo. Lá, em feroz, internacional competições, os participantes memorizar baralhos de cartas, poemas longos, e milhares de números troca de prêmios em dinheiro, fama e glória. Estas competições têm criado uma espécie de braços mentais raça, onde os concorrentes criar novas e melhores técnicas de imaginação mnemônicos que lhes permitam memorizar mais e mais rápido. Uma das armas mnemônicos principais no arsenal de qualquer concorrente é conhecido como a Pessoa Action Object System, PAO, e nós estamos indo para usar uma versão simplificada do mesmo para anexar imagens mnemônicas para nossas palavras. PAO depende de uma premissa simples. Os 3 ingredientes básicos de uma história é uma pessoa, Arnold Schwarzenegger, uma ação, explode, e um objeto, um cão. PAO pode dar-lhe a flexibilidade que você precisa conectar uma imagem mnemônica a qualquer tipo de palavra. Se você quer aprender os 10 maneiras de fazer substantivos plurais alemães, por exemplo, você pode escolher 10 pessoas para representá-los. Então você pode usar essas pessoas sempre que você precisar deles. Arnold Schwarzenegger, forma plural 1, explode, sexo masculino, um cão é uma história estranha, vívido, e compacto que poderia dizer, e o sexo e plural para o nosso cachorro alemão pobres. E se mesas alemãs seguem o mesmo padrões como cães alemães, o que eles fazem alemães mesas são masculinos, forma plural 1, então eu tenho certeza Arnold não vai opor-se à explosão de uma mesa, também. Se você quisesse saber que luta barra lutou, comprar barra comprado, e pensar barra pensei que todos seguem o mesmo padrão, você poderia colocar esses verbos no slot de ação de uma história PAO. Isso permite que você escolha um mnemônico pessoa ou um objeto mnemônico para representar as extremidades tempo passado em, ou it padrão. Por exemplo, se você escolher um mnemônico pessoa, digamos, Patrick Stewart, você poderia imaginá-lo lutar contra algo, comprar algo, ou pensando em alguma coisa. Se em vez de escolher um object, uma torradeira, talvez, você poderia imaginar lutando uma torradeira ou comprar algum torradeira fantasia. Porque estes historias são visual, eles são muito mais fácil de lembrar do que uma forma verbo abstrato, especialmente quando você está tentando aprender um monte de verbos ao mesmo tempo. Os adjetivos podem caber em pau bem, mas eles são raramente complexos o suficiente para justificar algum elaborado história como Bruce Lee come um cão de grande porte barra frio barra quente feliz. Em vez disso, você pode simplesmente usar um mnemônico simples objeto. Por exemplo, o francês tem 5 adjetivos bonitas, novas, louco, macio e velho que seguem um único padrão irregular. Podemos conectá-los com um único objeto. Uma bola de futebol bonito, uma nova futebol, uma bola de futebol louco facilmente lembrar o padrão no futuro. Como você manter o controle de todas essas histórias? Da mesma forma que manter o controle de todas as suas palavras, você pode fazer um par de cartões de memória flash para cada uma das suas imagens mnemônicas e deixar seus SRS resolver tudo isso. Dentro de uma semana ou 2, você não será capaz de esquecer as aventuras estranhas e de mau gosto de Sir Patrick Stewart e sua pilha de verbos. Mnemônicos são uma maneira prática de transformar gráficos de declinação pesadas em vívidas histórias memoráveis. Em vez de perfuração interminavelmente formas verbais ou declinações nominais, você pode aprender um padrão de uma vez, anexar um para isso, e usar essa imagem para memorizar rapidamente o padrão de cada palavra relacionada que você encontrar. Você não precisa sempre mnemônicos. Em alguns idiomas, a grafia de uma palavra pode contar sua determinado padrão, e você não precisa de alguma história maluca envolvendo Patrick Stewart e um bastão de beisebol se lembrar dela.
Mas em algum lugar, você está, inevitavelmente, vai encontrar irregularidades. Depois de tudo, línguas são construções humanas, e nós nem sempre faz muito sentido. Quando você topar problemas, usar mnemônicos para fazer irregularidades confusas fácil e divertido para memorizar. Pontos-chave idiomas têm, frequentemente, grupos de palavras irregulares que seguem padrões semelhantes. Enquanto você pode aprender cada um desses padrões facilmente com a ajuda de histórias ilustradas, você ainda pode precisar de alguma maneira de lembrar que as palavras seguem quais padrões. Toda vez que você topar com um padrão complicado, escolher uma pessoa, ação ou objeto para ajudar a lembrar. Para padrões verbais, escolher uma pessoa, um mnemônico ou um objeto. Para padrões de substantivo, use uma pessoa ou uma ação. Adjetivos se encaixam bem com objetos e advérbios se encaixam bem com ações. O poder da saída, seu custom língua clascara, chupando em algo é o primeiro passo para ser sorta bom em alguma coisa. Já que te dou Adventure Time, você tomou alguns exemplos de cada um dos capítulos do seu livro de gramática, quebrado para baixo, e transformou-os em cartões de memória flash. Você aprendeu como aprender padrões e como anexá-los ao novo palavras usando imagens mnemônicas. Você está bem no seu caminho para aprender o sistema gramatical de seu novo idioma. Há uma última ferramenta à sua disposição, e é onde tudo vem junto, saída. Você está indo para escrever em sua nova língua, mas esses não são os ensaios cansativos. Você estava necessárias para escrever na escola. Em vez disso, você vai escrever sobre o que você quer aprender. Se você quiser pegar a capacidade de pedir comida na França, em seguida, escrever sobre comida. Se você quiser falar sobre política russa, em seguida, isso é justo jogo também. Autodirigida escrita é a classe final linguagem personalizada. O momento que você tente escrever sobre seu próximo férias sem a palavra férias ou tempo futuro, você aprende precisamente o que pedaços de linguagem que você está perdendo. Escrita também treina para levar os padrões que você memorizou e realmente utilizá-los. Isto é onde você aprenderá a assumir a informação em bruto e transformá-lo em linguagem. Você não pode aprender muito com a escrita sem uma fonte de correções. Você precisa de falantes nativos para entrar e dizer-lhe como dizer o que você quer dizer. Felizmente, esses falantes nativos estão fora na internet, e eles estão dispostos a corrigir a sua escrita, desde que você está disposto a corrigir deles. Você demorar alguns minutos para corrigir alguma, ele vai à loja, e em troca, você receber alguns dos melhores cursos de línguas que você poderia esperar. Alguns destes troca-comunidades são extremamente úteis. Eu normalmente obter uma correção detalhada dos russos sobre LEM 8 com dentro de 1 hora, e depois de algumas horas, eu muitas vezes tenho 5 russos comentando sobre o meu pequeno parágrafo. Insanidade. Se você está desconfortável corrigir a escrita de alguém, existem outros communities e talk.com é um dos melhores. Isto pode conectá-lo a extremamente acessíveis professores particulares. Devido à magia das taxas de câmbio e ao fascínio de trabalhar em casa, você pode contratar tutores em qualquer idioma para extremamente preços baixos. Uma vez que você tem uma fonte para correções, seu objetivo na escrita é cometer erros. Você não precisa para elaborar um ensaio perfeito, e na verdade, você aprenderá mais se você escrever de forma rápida e atrapalhar algumas vezes. Tente dizer o que você quer dizer, e se você não tem as palavras ou a gramática de dizê-lo, em seguida, usar traduz.google.com para ajudar. Depois de conseguir suas correções, você vai descobrir precisamente onde os problemas são, e você vai aprender como um falante nativo iria expressar a mesma ideias. Este é o melhor tipo de entrada que você poderia esperar. É baseado em sua própria escrita e pensamentos, por isso é muito mais memorável do que qualquer coisa que você poderia encontrar em um livro de gramática. Coloque cada correção, você recebe seus cartões de memória flash. Dessa forma, você nunca vai esquecer uma correção. Esta é uma das melhores características do SRSS. Eles dão-lhe a capacidade de se lembrar de tudo. Quando você estava aprendendo uma língua na escola, você pode receber as mesmas centenas de correção de vezes, e nunca realmente se lembrar dela. Com repetição espaçada, você só precisa receber uma correção de uma vez, e dentro de algumas semanas, ele se tornará uma parte permanente de sua memória de longo prazo. Pontos-chave: use a escrita para testar seus conhecimentos e encontrar seus pontos fracos. Use as frases de exemplo em seu livro de gramática como modelos, e escrever sobre seus interesses. Envie seu texto a uma comunidade de troca online. Transforme cada correção que receber em um cartão de memória flash. Desta forma, você vai encontrar e preenche que gramática e vocabulário que está perdendo. Não tenho certeza sobre o que escrever. No início, utilizar o livro de gramática para inspiração. Tome cada construção nova a aprender e usá-lo para escrever algo sobre sua vida. Qual é a sua profissão? O que você pedir em um restaurante? Vire os diálogos e exemplos em seu livro de gramática e linguagem que você vai realmente usar, e ver o que erros e palavras que faltam você pode encontrar. Mais tarde, vamos falar sobre o uso de listas de maiores frequências, versões dos nossos 625 originais palavras para fazer seus exercícios de escrita ainda mais eficiente. Você vai aprender vocabulário-chave ao mesmo tempo como você aprender a gramática. Mas você tem muito para jogar com agora. Use escrevendo para começar uma sensação para as palavras e regras gramaticais em seu livro. Em pouco tempo, você estará pronto a deixar de lado seu livro e enfrentar o vocabulário-chave da sua língua-alvo com a ajuda da internet.